bom dia. Tão bom estar com os irmãos assim, a gente poder fazer uma meditação. Eu já vou pedindo aos irmãos, aqueles que tiverem condições, de já trazerem a sua Bíblia para perto de vocês. Nós vamos estudar um texto na palavra e seria muito interessante que todos estivessem acompanhando o texto comigo. Bom, uma coisa que eu queria comentar, eu digo que pode ser a sua experiência, né? Irmã Dida, bom dia. Mas, como eu ia dizendo, pode ser a tua experiência, pode ser que seja igual à minha, não sei. Mas o que a gente repara é que aquelas borbulhinhas lá, aqueles likes que são colocados, levantados aí, isso, já estou vendo alguns aqui, às vezes podem também desviar a atenção da gente, né? Informações, né? E tudo. É interessante que essas coisas sejam ditas no final. Pelo menos para mim, eu muitas vezes me deparei perdendo a minha concentração naquilo que estava sendo dito por causa desses likes, né? Claro que... Pois é, então, irmãos, vamos começar. Como eu falei antes, né, tenha a Bíblia do teu lado para que você possa acompanhar o texto que a gente vai ler. Vamos começar? Então vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor está nos dando para que nele, ó Deus, nós possamos fazer as obras que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para que nós fizéssemos. Nós louvamos o teu nome, exaltamos a pessoa do teu Filho Jesus, o nosso querido e amado Salvador. Pedimos também, ó Deus, que o teu Espírito venha nos ensinar, venha mostrar aquilo, ó Deus, que está na tua palavra, que nós não enxergamos sem a ajuda dele. Que ele também, ó Deus, possa interceder por nós com aqueles gemidos inexprimíveis, ó Deus, que nos ajudam, ó Pai, em todas as circunstâncias de nossas vidas. Por isso eu te agradeço, te peço pela vida dos meus irmãos, te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos falando nesse tempo, ó Deus, praticamente de um retiro espiritual que nós estamos tendo. Já foram tantas mensagens que foram ouvidas, ó Deus, e nós te suplicamos que elas estejam transformando os nossos corações. Pois é no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13. Nós vamos ler o texto, então. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então, irmãos, existem muitas passagens na Bíblia que retratam Jesus dialogando com alguém. Aqui Jesus está, pouco depois dele ter proferido o Sermão do Monte,
ele está entrando em Cafarnaum, o monte onde o sermão foi falado. Ele se situa um pouco longe de Cafarnaum, mas aparentemente ele sai dali e vai para Cafarnaum. E então se apresenta a ele esse centurião, que era um soldado romano, certamente um gentio. E ele estava implorando, porque ele tinha um servo que ele gostava muito, diz o texto paralelo de Lucas 7, de 1 a 10. E ele estava então implorando a Jesus que Jesus curasse aquele homem. E ele diz essas palavras: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Nesse apelo que ele faz, essa expressão que ele usa, Senhor, não é aquela expressão que nós, muitas vezes, dirigimos às pessoas que nós não conhecemos, como ele provavelmente não tinha tido nenhum relacionamento com Jesus, mas muitas vezes a gente chama as pessoas de Senhor, Senhor, por favor, me faça isso, me faça aquilo. Mas a gente vai ver que esse Senhor que ele usa é um pouquinho diferente do que esse Senhor que a gente está acostumado a tratar as pessoas. Jesus prontamente, uma vez que aquele homem tinha implorado, disse para ele: eu irei curá-lo. Mas uma surpresa aconteceu. Olha a resposta do centurião para Jesus naquilo que ele disse. Novamente ele fala: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Novamente ele usa a palavra Senhor e agora ele mostra a razão dele falar Senhor. Ele está falando Senhor porque ele está vendo alguma coisa a mais em Jesus. E a importância de Jesus para ele parece ser tão grande que ele não se sente digno de que Jesus entrasse na casa dele. Agora ele vai falar algo interessante. Ele vai falar: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. É interessante que esse texto e um outro texto que se encontra em João 4 são, se não me falha a memória, os dois únicos textos que Jesus realiza uma cura à distância de quem ele curou. E Jesus entende nessa expressão que ele fala, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, ele vê alguma coisa a mais naquilo ali, mas o texto segue dizendo que, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Ora, o que tem a ver essa questão dos soldados às ordens dele? E parece que ele está ligando isso com aquela expressão, manda com uma palavra. Ele está se submetendo à palavra de Jesus, de que bastava aquela palavra para que ele fosse até a casa dele, voltando, e encontraria, a certeza dele era que ele encontraria o seu servo curado. Agora, olha só essa expressão, a pequena palavra que ele usa no versículo 9. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Também significa que ele via em Jesus uma pessoa que tinha alguma identidade com ele. E que identidade seria essa? Jesus sujeito a uma autoridade? Sim, Jesus realmente era sujeito a uma autoridade enquanto ele estava aqui na terra. A autoridade do seu pai. E não é à toa que nos evangelhos, Jesus frequentemente se relaciona com Deus chamando-o de pai. O relacionamento que ele tinha enquanto homem com Deus era de submissão ao pai. E isso é muito interessante aqui. Aquele homem, então, ele percebe em Jesus uma autoridade. Lembra lá no final do Sermão do Monte? As pessoas ouviram o que Jesus falava e ele não era como outros que ensinavam, não eram como os fariseus, mas ele ensinava com autoridade, como tendo autoridade. E aquele homem parece reconhecer essa autoridade de Jesus, né?
E ele vê nisso também uma identificação com a posição dele como militar. Porque o militar, ele é sujeito à autoridade também, ele manda as pessoas e ele recebe ordens. Mas parece que aqui o ponto que ele destaca mais é o fato de ele também estar sujeito a uma autoridade superior. E ele vê em Cristo também uma autoridade. Autoridade sobre o quê? Ele certamente, ele vê em Cristo uma autoridade pelo que Cristo fazia. Curando pessoas, trazendo pessoas endemoniadas, purificando essas pessoas, limpando o coração dessas pessoas e tornando conhecida a eles uma outra vida, uma vida de pureza, de sanidade, de mudança realmente. Então, esse também é muito significativo aqui, muito significativo. Nem todas as versões trazem essa expressão. A tradução muitas vezes é falha nesse ponto, mas essa palavra realmente aparece nos originais. Então ele disse esse também, né? E isso daí traz a Jesus uma admiração grande. Uma admiração por um motivo bom e por um motivo mau. Uma porque ele vê aquele homem ali que não era judeu, era um romano, ou era pelo menos do Império Romano, não era necessariamente um judeu. Ele vê naquele homem ali uma pessoa que tinha visto nele o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus e por isso Jesus estava sob a autoridade de Deus. Só realmente Jesus sendo o Filho de Deus para poder fazer o que ele fazia. E esse homem então se curvou diante dele, ele se humilhou diante de Cristo, ele reconheceu a sua posição diante de Deus. Essa posição de humildade estava lá no Sermão do Monte, logo no início do Sermão do Monte, porque aqueles que são humildes são felizes, porque é deles o reino dos céus. Então, essa posição de humildade, ela é muito importante aqui nesse texto, porque ela é o fator que identifica o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento daquele centurião com Deus, ele identifica porque ele se curva diante do Filho de Deus, do próprio Filho de Deus. Então Jesus se admirou muito positivamente por causa disso. Mas do ponto de vista dos judeus, Jesus ficou realmente muito decepcionado com os judeus. Era um homem que não era de Israel, que conseguia ver nele o Filho de Deus, fazendo todas aquelas obras de bondade, de amor que ele fazia, e as pessoas não identificavam que ele era o próprio Filho de Deus presente ali no mundo. Que coração duro daqueles homens. Mas Jesus, eu vou pular aqui os versículos 11 e 12, porque simplesmente eles trazem essa ideia de que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se referindo aos gentios, e tomarão os lugares à mesa com Abraão, dizendo que aqueles homens do passado que tinham crido seriam agora, então, os convivas lá da mesa de Abraão. Mas Jesus, indo já para o final, ele diz àquele centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E aí a gente tem um ciclo perfeito, né? Um ciclo de humildade diante de Deus, uma confiança demonstrada em Deus através de Jesus, e essa fé então ela é contemplada com a cura do servo. Irmãos, esse texto me tocou especialmente no fato de que Jesus se admirou da fé daquele homem. Um homem que, antes de Pedro dizer que Cristo era o Filho de Deus, no capítulo 16 de Mateus, ele já tinha visto essa realidade. Então, eu queria que nós lêssemos dois textos. Um se encontra lá em João, no capítulo 14,
versículo 31, em que Jesus, perto de ser entregue, ele diz assim: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Aí a gente vê claramente a sujeição de Cristo ao Pai. E também um outro texto que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, onde ele diz acerca de Jesus: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, será que Deus está se admirando da nossa fé? Será que nós temos obedecido a Jesus, assim como ele obedecia ao Pai? Será que nós estamos prestando atenção que Jesus nos deixa muitas ordens, mas essas ordens, para nós, se cumpridas, vão agradar o coração do Senhor? Talvez nunca você tenha pensado nisso, mas agradar ao Senhor, amar ao Senhor, é obedecer ao Senhor. E um outro texto que confirma isso é lá também em João 14, quando no versículo 15, Jesus também diz algo importante acerca disso. Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a gente pode perceber que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele se reflete numa vida de obediência a Ele. Obediência que muitas vezes a gente negligencia em prestar a Deus. E a gente resolve colocar-nos a nós mesmos diante de Deus. Então, irmãos, eu queria que essa palavra ficasse nos nossos corações, hoje e sempre. Deus se agrada quando nós obedecemos a Ele, quando nós obedecemos os mandamentos dEle. Assim como Jesus foi obediente até a morte. Inclusive, Deus tendo deixado a Cristo por uns momentos em que na cruz Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ainda assim, Ele foi até o fim no seu propósito de nos amar. Isso agradou a Deus completamente. E é lucro para a gente, é um benefício enorme para a gente, porque nós não teríamos a salvação que temos, não fosse isso. Que essa compreensão cale fundo em nossos corações e que a gente possa perceber essa realidade de amar a Deus, obedecendo a Deus os mandamentos que Ele nos deixou. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos-te, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos deu o teu próprio Filho, Senhor, para, através desse amor, nós sermos alcançados daquilo que perdemos contigo lá no jardim, a comunhão contigo, Pai. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela tua obediência. Que nós possamos, no nosso viver diário, te obedecer. Estar pronto, ó Deus, para poder ser agradáveis ao Senhor. Que seja essa a nossa vontade nesse dia e na nossa vida também. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos e irmãs. Tenham um bom dia e graça e paz.